A cor do papel denuncia a idade avançada dessas memórias. Esta coleção da Gazeta Esportiva narra os detalhes dos 6 jogos do Brasil na Copa de 1950. Quem guarda este acervo há 64 anos é este jornalista e memorialista de Bauru. A primeira Copa realizada no Brasil foi acompanhada pelo rádio, mas preservada nas páginas do jornal. Tinha uma grande influência no esporte brasileiro, a Gazeta Esportiva, mostrando todos os jogos realizados no sábado e no domingo, com bastante fotografias e comentários dos cronistas sobre os jogos. É óbvio que naquela oportunidade não existia ainda a televisão e a nossa expectativa era ouvir pelas emissoras de rádio, né? 42 pelo Leonega, 0-0 no marcador. Na época, a Gazeta era o principal impresso esportivo do Brasil. As manchetes, os títulos das matérias, euforia que contagiava o país, um surto de otimismo. A conquista da taça era dada como certa pelos torcedores que viveram aqueles dias de junho e julho de 1950. O otimismo vinha contagiando realmente todo o Brasil com relação àquela Copa. Mas aquelas 2 partidas contra a Suécia, 7-1, e o jogo contra a Espanha, 6-1, aquilo inflamou, fez o Brasil, de uma vez por todas, pegar fogo com relação à seleção brasileira, né? Então a euforia, a esperança de ganhar o campeonato, ela se tornou uma realidade naquela semana que antecedeu o jogo contra o Uruguai, 250 mil pessoas vibrando em torno da seleção brasileira, esperando que uma grande vitória contra o Uruguai coroasse de êxito toda aquela campanha realizada antes e durante a Copa do Mundo. Jogo a jogo, o jornal traz fotos e detalhes das partidas. Eu fui às touradas e matei A charge mostra a comemoração brasileira depois de aplicar uma goleada na Espanha, já na fase final. Eu conheci uma... Momento de pânico na retaguarda do Brasil. Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Kika! Segundo gol do Uruguai! Festa interrompida pelo Uruguai. O final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que havia... Difícil acreditar que o placar marcava 2-1 no fim do jogo. Era o adiamento do sonho brasileiro. Aquele resultado frustrante, né, que o Brasil acabou perdendo 2-1 e perdeu a Copa dentro do Brasil, né? Uma tristeza absoluta, tomou conta, e começaram a comentar que o Brasil ia sofrer uma queda muito grande no futebol. Mais de 6 décadas depois, Luciano preserva memórias que, apesar de não serem as melhores do nosso esporte, são parte importante da história do futebol brasileiro. Tem torcedor que não colecionou jornais daquela época, mas guarda até hoje na memória a lembrança de estar no Maracanã durante aquele Brasil e Uruguai. É o caso do senhor Abel, que viajou até o Rio de Janeiro para assistir a partida que decidiu o título da Copa de 1950. Numa época em que não existia televisão, ir ao estádio era a única opção de ver a seleção em campo. Vamos,
Ele tinha 18 anos e ficou hospedado na casa de parentes. Já vem vindo aí, o sol já vai raiar. O Rio de Janeiro vivia a certeza da vitória. Coisa boa pra pensar, sem ter que pagar nada, céu e terra. Clima de euforia total e absoluta. Dada a certeza que todos nós tínhamos, né, os brasileiros todos, e principalmente aqueles que estavam no Maracanã, tínhamos a certeza que o Brasil seria o campeão, ia vencer a partida e seria o campeão. Então o clima era de uma euforia muito grande. A lotação do Maracanã foi uma coisa absurda. Abel conseguiu ingresso na véspera. No domingo, chegou ao estádio às 9 da manhã. O jogo começava só às 4 da tarde. Até que a seleção entrasse em campo, ele enfrentou a lotação dos 200 mil torcedores no Maracanã e a bagunça da torcida, impaciente com a espera. E um cara deve ter levou para comer uma costela de vaca, comeu a carne, pegou o osso da costela e jogou o osso. E veio na minha cabeça. E abriu aqui a cabeça, foi só sangue, né? Eu tirei minha camisa, fiz compressa aqui para cessar o sangue. E assisti o jogo, então, sem camisa. Ou com a camisa depois, tudo suja de sangue quando eu saía. Mas nem o ferimento doeu mais do que o resultado daquela partida. Apesar do otimismo nacional, o Brasil não ficaria com a taça Jules Rimet. O jogo foi desenrolando, e o Brasil fez o primeiro gol. Nossa, quase que o Maracanã veio abaixo. A comemoração foi extraordinária. Só que, de repente, o Uruguai faz um gol de empate. Mas o empate ainda servia para o Brasil. Se o Brasil empatasse, seria o campeão. Até que o Giger, né, o nosso carrasco, conseguiu fazer o gol, segundo gol do Uruguai. 2-1. Esse segundo gol do Uruguai foi como se tivesse jogado água fria no incêndio. Na hora ficou um silêncio no Maracanã, aquele silêncio. O silêncio da derrota também marcou a saída da torcida do estádio. Era o adiamento de um sonho. Em 1950, a taça não veio, mas os capitães brasileiros levantaram o caneco outras 5 vezes. E agora, 64 anos depois, Abel tem a chance de ver novamente a seleção brasileira disputar uma Copa dentro de casa. Só que dessa vez ele vai trocar a arquibancada pelo sofá. Eu falei, eu não vou mais não, Maracanã não me vê mais. Eu prefiro ver pela televisão. Assisto aqui na minha casa, se ganhar, comemoro. E se perder, eu mudo o canal, vou ver um filme, acabou. Conheço um grupo. Quando o assunto é a Copa deste ano, Abel não é muito confiante. Eu acredito até que o Brasil tenha condição de ser campeão mundial novamente, porque tem bons jogadores, mas não vai ser muito fácil, não. Já Luciano acredita que dessa vez o Brasil pode tirar da garganta o grito preso há 64 anos. Um jargão assim, antigo que fala assim, o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes seguidas, né? Vai ser uma Copa muito difícil, mas eu acredito que não poderá de jeito nenhum repetir aquilo que aconteceu em 50. Seu palpite? O Brasil campeão. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar,